Então, boa noite, meu nome é Beatriz, eu sou professora do curso de Terapia Ocupacional da UFTM e tutora da empresa Júnior de Terapia Ocupacional, a EJunto. A EJunto ela está realizando o seu segundo processo de capacitação dos novos trainees e para colaborar conosco nesse processo, a gente convidou diversos parceiros, tanto do movimento Empresa Júnior, quanto de outras EJs do Triângulo Mineiro. Os nossos encontros, eles serão todos gravados e disponibilizados no nosso canal do YouTube, para que dessa forma a gente possa compartilhar conhecimentos e informações a respeito do movimento Empresa Júnior. Hoje nós estamos com a Isabela Teixeira. A Isabela é agente de expansão do MEG e assessora da presidência da Alimentre Júnior, para contar para nós, né, sobre o movimento Empresa Júnior e apresentar como uma empresa júnior se estrutura. Então, vou passar a palavra para a Isabela. Obrigada, Isabela, por estar aqui conosco essa noite. Oi, gente, boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui, aí vocês me contam se está aparecendo. Acho que foi. Foi? Tá abrindo. Bom, então, né, como a Beatriz disse, eu já vim aqui falar um pouquinho sobre o MEG, um pouquinho sobre as empresas juniores. É uma breve apresentação, assim, eu estou dentro do MEG, eu sou a Isabela, né, mas todo mundo me chama de Isa, então fiquem à vontade para me chamar assim. Eu estou no MEG desde 2018.2, eu sou da Alimentre Júnior, que é a EJ de nutrição da UFTM, e atualmente lá dentro eu estou como assessora da presidência, mas já passei por outros cargos lá também. E eu também sou agente de expansão dentro do Núcleo Triângulo, né, que é a instância aqui da nossa região. Para quem gosta assim de signo, eu sou canceriana. E uma curiosidade minha é que eu fico muito nervosa quando eu tô com fome. E às vezes eu fico até com a cara meio ruim. Bom, né? E falando um pouquinho do MEG, o MEG hoje ele é conhecido como o maior movimento estudantil do mundo. E ele também é o maior movimento de empreendedorismo do mundo, né? Ele está no mundo todo, ele se iniciou na França, mas hoje em dia, aqui no Brasil, ele é muito, muito forte. E ele é o maior movimento, assim, tanto estudantil quanto de empreendedorismo do mundo todo, né? Então, ele abrange várias regiões, assim, do nosso mundo. E a missão principal, assim, do MEG é essa, né? Que é formar, por meio da vivência empresarial, né? Empreendedores capazes e comprometidos de transformar o Brasil. E por que isso, né? Porque hoje em dia a gente vê que a gente tem bastante crises, né, de liderança, não só em questões políticas, econômicas, mas de modo geral. E o movimento ele vem com essa missão para realmente formar essas pessoas líderes, né, esses jovens líderes, né, que vão poder mudar, nem que seja alguma coisa ali no seu ambiente, dentro da sua casa, mas que vai mudar alguma coisa que possa impactar lá fora, que possa impactar né, no nosso ambiente, assim, e também no nosso país, né? Porque, como eu disse, a gente vê hoje em dia vários tipos de crises de liderança, então meio que o movimento ele mostra que a gente pode fazer alguma coisinha para poder mudar e realmente fazer um pouco de mudança que a gente quer que tenha, né? Então, essa é a maior missão dele. E como que é a estrutura organizacional, né, dentro do MEG? A gente tem a confederação, que é a Brasil Júnior, né, no caso aqui do Brasil. A Brasil Júnior, ela dá um suporte para a gente, as empresas juniores, e ela representa a gente a nível nacional. Então, sempre que precisar de alguma coisa, que precise que o movimento Empresa Júnior brasileiro seja representado, é a Brasil Júnior que vai estar à frente disso. A nossa federação, que é, no nosso caso, né, a FEGENG, ela dá um suporte e a representação a nível estadual. Então, da mesma forma, né, basicamente da Brasil Júnior, caso precise que alguém, né, represente o movimento Empresa Júnior Mineiro perante algum evento ou perante a Brasil Júnior, é a FEGENG que vai representar, né? A FEGENG é a sigla, mas é Federação de Empresas Juniores do Estado de Minas Gerais.
E assim como a FEGEM, cada estado tem a sua federação. Então, tem a FEGESP de São Paulo, a FEGESC, tem, né, cada estadozinho tem a sua federação. Hoje, assim, uma curiosidade, a FEGENC, né, que é a federação que a gente faz parte, ela é conhecida como a maior do mundo, porque ela é uma federação muito grande, que tem muitos núcleos e muitas empresas juniores. Então, nós somos a maior federação que existe, né, atualmente. Assim como as federações, a gente também tem os núcleos. Os núcleos, eles são as instâncias que dão o suporte e a representação a nível regional. Então, no nosso caso, é um núcleo triângulo. Ele é responsável, né, pela representação ali do triângulo, da região do Triângulo Mineiro. Mas assim como as federações, cada região de cada estado tem um núcleo. Então, no caso de Minas, nós somos divididos em 7 núcleos. Então, a gente tem o nosso, que é o Triângulo, tem o Central, que abrange mais ali perto de Belo Horizonte, Juiz de Fora, tem o Núcleo da Mata, Vale do Aço. Então, cada região de Minas tem o seu núcleo, e assim como nos outros estados também. Então, por exemplo, em São Paulo, tem o núcleo Campinas, tem o núcleo São Paulo, existe o núcleo Bauru, o núcleo Floripa, lá de Florianópolis. Então, cada regiãozinha de cada estado tem o seu núcleo para dar um suporte e ter a representação. E também, né, um dos maiores objetivos dos núcleos é ter esse auxílio, esse suporte mais próximos das EJs, né? Tanto que antes os núcleos deles eram mais divididos entre cidades, assim, universidades, e aí a FEGENG também começou a ver que isso não estava fazendo muito sentido, então resolveu dar uma expandida assim nos núcleos para eles poderem de fato estar em mais lugares e poder dar suporte, né, de uma forma melhor e mais direta para as EJs. E por fim, mas não menos importante, eu acredito que até mais importante, né, senão não precisava ter os outros, são as empresas juniores, né? E aí eu vou contar um pouquinho como que as empresas juniores elas se organizam, como que elas funcionam, e o que é mais ou menos, né, uma empresa júnior. A empresa júnior, então, nada mais é do que uma associação, né, uma empresa, que ela é formada por alunos de graduação do curso, né, na qual está sendo criada ali a EJ, compartilha do mesmo propósito, né, que normalmente é muito relacionado com a missão do MEG, né, de transformar o Brasil, de criar uma liderança, e funciona de forma voluntária e sem fins lucrativos, né? Então, as empresas juniores, a gente não recebe um salário para estar aqui, a gente trabalha, né, de forma voluntária, e tudo que a EJ fatura, né, a EJ tem um faturamento, ela recebe um dinheiro, mas tudo isso, né, o intuito é que seja revestido em educação empreendedora. Então, é revestido em uma capacitação para os membros, a pagar um evento para um membro ir e poder conhecer as coisas, né, e trazer e agregar para a EJ, e também para a EJ poder se manter, né, a EJ precisa de ter documentação, tem EJs que tem sede, né, no caso a UFTM, nós no C não temos, né, mas, por exemplo, as da engenharia, eles têm uma sala que eles dividem como sede. Então, às vezes, quer comprar alguma coisa para a sede, uma coisa ou outra assim, então também serve para isso, esse faturamento. Mas, assim, né, existe diferencial nisso, né, em ser uma empresa júnior, tanto para vender algum projeto, comprar algum projeto, ou tanto para a gente, né, pessoalmente. E sim, tem vários, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando um tanto, mas eu separei alguns, assim, que eu acredito que sejam bem importantes. E primeiro, assim, diferencial para vendas, né? Então, para a gente vender os nossos projetos, para a gente poder fazer os serviços, né, que a gente faz, é que normalmente as empresas juniores, elas cobram um preço muito abaixo do mercado, porque como a gente ainda não é profissional formado, né, então a gente não pode cobrar aquele valor que está, por exemplo, na nutrição, lá na tabela do CRM. Nós somos alunos ainda, não somos formados, então por isso a gente cobra um preço abaixo. Mas não é só porque a gente cobra um preço abaixo que vai ser um serviço sem qualidade, né? E o que ajuda a gente nisso é o outro ponto, que a gente tem apoio dos nossos professores, né? Então, igual vocês aqui, tem o apoio total da Beatriz, na Alimentre a gente também tem apoio da Paty, nas outras EJs, né, também, tanto que é um dos pontos para criar uma EJ, é ter um professor tutor para poder ajudar a EJ, para poder auxiliar.
E a gente também tem o acesso à infraestrutura da universidade, né? Então, se a gente precisa de um laboratório, se a gente precisa de acesso a um hospital, alguma coisa assim, né? Alguma ferramenta, a universidade, muitas vezes, ela tem essa infraestrutura e esse suporte para dar para a gente, né? Então, não é só porque a gente cobra um preço abaixo do mercado, não é só porque nós somos alunos que a gente não consegue fazer serviços de qualidade, que a gente não consiga entregar soluções, né, para os clientes. E diferencial pessoal também, né? Tá, principalmente essa lista que eu posso ficar um tempão falando dela. Eu sou muito assim, eu falo muito que eu, pessoalmente, eu acho que eu mudei muito estando dentro da empresa Júnior, eu aprendi muita coisa. Acho que se não fosse a empresa Júnior, eu não estaria nem aqui dando esse treinamento, porque antes eu era bem travada, eu tinha um pouco de vergonha. Mas, assim, uma das coisas que a gente ganha é a experiência, né? A experiência tanto em estar conhecendo um lado que a gente não conhece, porque, pelo menos dentro da nutrição, e eu acredito que dentro da terapia ocupacional também, porque somos da área da saúde, a gente não tem muito contato, né, com essa questão de empreendedorismo, de empresa, como que funcionaria, o que eu poderia fazer. Então, acaba que a gente tem essa experiência de conhecer o mercado, o empreendedorismo, né, conhecer esse lado diferente, e a experiência também de estar mais próximo do mercado de trabalho, né, que também é um dos objetivos do MED, é colocar a gente no mercado de trabalho antes mesmo de formar, porque a gente vai ter que vender um serviço, a gente vai ter que entrar em contato com o cliente, fazer alguma coisa assim diferente que a gente não faria em sala de aula, a gente nunca aprenderia só estando dentro de sala de aula, né? Então, essas são, assim, acho que uma das maiores experiências que a gente ganha dentro do movimento. Questão de desenvolvimento de liderança também. Muitas vezes a gente acha que liderança é a pessoa mandar alguma coisa, é ser um diretor, é ser alguma coisa assim, mas liderança está muito relacionado com comportamento, né? Então, você saber ali influenciar as pessoas que estão com você e levar elas junto, né? Então, a gente vai fazer isso, vamos comigo, eu tive essa ideia, e você levar todo mundo junto com você. E a gente desenvolve muito isso dentro do movimento, porque, como eu disse, às vezes, mesmo você não sendo diretor, você sendo um trainee, você tem que liderar algum projeto, por exemplo, né? Ou liderar alguma coisa. Quando eu era trainee, eu tive que liderar meu grupo para uma entrega final, né? De um trabalho final que a gente teve que entregar. Eu não fazia ideia de como que eu ia liderar o meu grupo. Eu não tinha noção. Na hora que me falaram, eu fiquei desesperada. Mas no final deu tudo certo, todo mundo se deu super bem, porque a gente vai aprendendo de fato, assim, a lidar com isso, né? O aumento do networking, né? O MED é cheio de siglas e palavras em inglês, que a gente olha e fala, meu Deus, o que é isso? Mas o network é basicamente a nossa rede de contatos. Então, como eu falei, né, o Movimento Empresa Júnior, ele é mundial, e dentro do Brasil, principalmente, ele é muito grande. Então, dentro do MED, a gente tem a possibilidade de conhecer e conversar com muitas pessoas diferentes. Então, às vezes, dentro de um grupo de WhatsApp, por exemplo, não sei, às vezes eu sou assessora, né, da presidência, então eu tenho um grupo de presidentes, pessoas da área da presidência no WhatsApp. E lá dentro desse grupo tem gente do Brasil inteiro, tem gente do Acre, tem gente lá de Santa Catarina, tem gente de São Paulo, daqui de Minas, e eu tenho a possibilidade de conversar com todos. Às vezes eu mando lá, gente, alguém me ajuda nisso, uma pessoa vai aparecer, outra pessoa vai saber ajudar, outra pessoa vai saber indicar outra pessoa. Fora que também nos eventos, né, dentro do movimento a gente tem muito evento. A Brasil Júnior, anualmente, se não me engano, são 2 eventos que eles promovem, que é o EDL, né, que é o Encontro de Líderes, e o ENEG, que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, que também tem gente do Brasil inteiro. A FEGENG, ela tem também os eventos dela, que é o EDL Minas e o EMEG, que também tem gente de Minas todo. Tem também os nossos eventos regionais, assim, né, do núcleo e tudo mais, que não são pessoas do Brasil inteiro, mas tem pessoas, por exemplo, da UFO, tem gente da UFV, tem pessoas de todas as cidades, assim, de dentro do Triângulo Mineiro. E fora que também a gente conhece pessoas, às vezes, não conhecer, assim, né, de virar um melhor amigo.
mas a gente conhece pessoas de empresas grandes também. Então, por exemplo, a Ambev, ela costuma muito aparecer em eventos do MEG, principalmente eventos que são da Brasil Júnior ou da FEGENG. E às vezes você estando numa palestra deles, né, tanto online aqui, numa chamada do Zoom, ou até pessoalmente, a pessoa está lá conversando, acabou, você chega nela e fala, e aí, como que funciona na Ambev, como que é isso, como que é aquilo. Você vai conversar com a pessoa, você vai conhecer ela, às vezes eu já conversei com pessoas que eu jamais imaginei que eu conversaria, e foi muito legal, e a gente aprende muito também, né? Trocando essas informações, aumentando essas redes de contato. E isso, assim, é uma das coisas que mais me chama atenção dentro do MEG, é isso, né? Conhecer gente diferente. A questão de autoconhecimento também, a gente conhece muito o que a gente gosta, o que não gosta, o que você vê que você é melhor fazendo, o que não. Então, tem gente que dentro do movimento gosta muito de vender, né, de conversar com o cliente. Tem gente que não se identifica muito com vender, mas se identifica muito ali com mexer com documentação, mexer com alguma coisa diferente, um caixa, um financeiro. Então, a gente conhece muito dessas coisas, do que a gente é bom, o que a gente não é. A gente vai se conhecendo assim ao longo do tempo. E a convivência com os novos desafios, né? Então, cada projeto novo, né, que chega, cada vez que a gente vai fazer algum serviço, por exemplo, é um desafio diferente, porque às vezes o cliente quer de um jeito, outro cliente quer de outro. E aí a gente vai também criar desafios a respeito do que a gente aprende, né? Porque os nossos serviços a gente está aplicando o que a gente aprende dentro de sala de aula. Então, você vai ter um desafio ali de fazer aquilo como se você estivesse já trabalhando fora, né, no mercado de trabalho de verdade, mas você vai estar se desafiando aqui agora, né? E fora que também, hoje em dia, eu acredito que o maior desafio, assim, das empresas juniores é a pandemia, né? Ela começou ano passado, foi, assim, um susto para todo mundo, porque até então todo mundo era acostumado a fazer tudo presencial, né? Os eventos, vender projeto e tudo mais. A Alimenta, assim, particularmente, passou por um período que ficou muito sem saber o que fazer, porque até então o nosso maior projeto vendido era totalmente presencial, que é o Coffee Break, acredito que vocês devem conhecer. Então, por mais que já passou um ano, assim, até hoje a gente vê que as EJs ainda tem dificuldade, sabe, em lidar com a pandemia, em saber como que vai fazer alguma coisa, como que pode ser outras coisas de forma remota. Então, assim, atualmente esse está sendo um maior desafio do MEG, mas a gente está se saindo bem, né? A gente está se saindo muito bem. Um exemplo aqui são vocês, né? Fazendo processo trainee e tudo mais. Então, assim, por mais que tá tendo esse desafio, tá dando certo. Gente, vocês têm alguma dúvida até agora, assim? Querem perguntar já? Ou deixa tudo para depois? Como que vocês pensaram? Acho que se as meninas tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Patrícia colocou que está tranquilo. Acho que está tranquilo, Isa, podemos seguir. Beleza, então. Então, agora eu vou falar um pouquinho de organograma, né? Então, como que as EJs, elas se organizam? Isso aqui não é uma receita de bolo, né, que tem que ser seguida desse jeitinho. Cada EJ, ela tem uma estrutura, ela se organiza de uma forma, né, da forma que às vezes condiz mais com a realidade dela, ou às vezes está faltando pessoas, então um tem que ficar pegando o cargo assim de outros. Então vai muito da realidade que a EJ tem, da forma que ela acha melhor trabalhar. Mas normalmente é dessa forma que as EJs se organizam, né? Então, dentro assim da diretoria. Ai, tô travando. Oi? Gente. Marina, você quer tirar alguma dúvida, alguma colocação? Não sei se a Marina está com problema no áudio. Mas acho que pode seguir, Isabela. Pode. Qualquer coisa vocês me falam que a gente conversa. Bom, né? Então eu coloquei assim, que normalmente as EJs têm as diretorias, os assessores e os trainees, né?
normalmente os trainees, depois que eles passam pelo processo... eu acho que tá travando para ela. Oi, vocês ainda estão me escutando? Ela caiu. Marina, a gente está te escutando, mas eu acho que está travando o seu microfone. Não sei, talvez se você quiser colocar aqui no chat. Bia, eu acho que caiu, ela Eu saiu. acho que a chamada dela caiu. Caiu? Eu vou mandar mensagem para ela aqui. Mas acho que pode ir seguindo. Tá, eu vou continuando qualquer coisa, depois eu volto, explico alguma coisa para ela e tiro dúvida. Tá. Então, os trainees, né, normalmente depois de um tempo, depois do processo trainee, eles são efetivos e viram assessores, então não tem trainee na EJ o ano inteiro, o tempo inteiro, mas existe, né, os trainees. Eu coloquei dessa forma, assim, em rodinha, porque a gente acredita muito que às vezes os EJs têm que ter um organograma bem horizontal, né, que a gente chama. Então, assim, tem as diretorias, assessores, separados assim por cargos para ter uma organização mesmo, e porque normalmente o diretor, às vezes, tem que ter uma responsabilidadezinha a mais e tem que, às vezes, responder coisas e decidir coisas da EJ que tem que ser mais rápidas, né? Mas a gente sempre fala para que essa questão de liderança horizontal, né, organização horizontal, para que todo mundo participe dos processos DJ, todo mundo esteja ciente de tudo. E o professor tutor também, eu coloquei ele do lado de fora, assim, mas não é porque ele tem que ficar de fora, de forma alguma, mas é porque ele, de fato, não é nenhuma diretoria, né? E ele abrange todo mundo, né? Então, ele está ali para apoiar e para dar suporte para a EJ inteiro. Então, para diretoria, para assessor, para trainee. Por isso que ele está, assim, do ladinho, com setas para todos os lados. E aí, eu defini os organogramas, assim, eu não fui colocando cada diretoria, eu achei mais fácil dividir por processos, né, que as EJs têm. Mas se ficar alguma dúvida, é só vocês falarem. Acredito que depois também, ao longo do programa Trainee, essas diretorias vão ser mais destrinchadas, né? Pelo que eu conversei já com os meninos. Então, um dos primeiros processos, assim, é a questão de documentação e financeiro. O setor responsável é o ADM-FIN, né? O administrativo financeiro. E as atribuições dele é basicamente, assim, né? O próprio nome meio que já diz, né? Administrativo e financeiro. Então, é tudo que vai envolver regulamentação, então, os documentos da EJ, né? Então, a questão de ata de eleição da diretoria, estatuto, CNPJ, tudo que é documento mesmo da EJ é o ADM-FIN que faz. Até a questão de contrato, né? Contrato normalmente é um documento também, então é o ADM-FIN que costuma fazer. E questões também de... Tem EJ que, por exemplo, termo de desligamento, termo de voluntariado de trainee ou dos membros efetivos, também é o ADM-FIN que faz, por, né, eles estarem em contato com essa questão de documentação. Eles também são responsáveis, né, para a questão financeira, então qualquer envio, cobrança, reembolso, receber também, né, algum dinheiro, boleto, nota fiscal, é o ADM-FIN que faz e toma conta. Então, ele delibera também tudo que é investimento e tudo que vai ser gasto na empresa. Normalmente, as empresas fazem um planejamento financeiro e vai deliberando isso, né? A empresa não, né? Normalmente é o ADM-FIN que faz, mas junto ali com a empresa. E também questão de precificação de projetos, né? Então, como é o ADM-FIN que ele está ali de frente com o caixa todo dia, ele sabe quais são os gastos da empresa, o investimento que a empresa precisa. Então, é muito interessante que ele faça a precificação dos projetos junto com outros setores também que entram em contato com o cliente, né? Para eles terem uma noção ali, basicamente, do que vai ficar bom para a Jota e também o que vai ficar bom para o cliente, né? Então, ser ali uma via de mão dupla. Então, normalmente, essas questões, assim, que essa parte de documentação e financeiro, o ADM-FIN faz. Oi. Isa, licença, rapidinho. A Marina tinha colocado a pergunta dela, só que acabou travando o computador. Quando você disse sobre as EJs enfrentando esse momento da pandemia, ela perguntou se teria algum exemplo de como eles estão enfrentando, quais são as estratégias que estão tomando nesse momento.
Muitas EJs, elas estão mudando coisas na carta de serviços, então, estudando mesmo, assim, o mercado de forma remota, o que dá para vender de forma remota. Então, por exemplo, vou dar exemplos da Alimentre, porque são coisas que eu estou mais à frente, assim, que eu conheço mais, né? Então, assim, dentro da Alimentre, como eu falei, o que a gente sempre vendia era o coffee break, sempre. Só que o coffee break ele é totalmente presencial, não dá para fazer ele de forma remota. Então, a gente teve que estudar os outros serviços da nossa carta de serviços mesmo, e outros diferentes de carta de serviços de EJs de nutrição também, ou até coisas do curso em si, para a gente ver o que dava para vender de forma remota. Então, assim, dentro da nossa carta de serviços, a gente viu que rotulagem nutricional dava para a gente vender de forma remota. Então, aí a gente começou a vender, né, a fazer mais tentar vender mais a rotulagem. Aí, estudando mais o mercado, estudando mais, assim, um pouquinho as nossas matérias e tudo mais, a gente percebeu que dá para a gente vender marketing nutricional, que pode ser de forma remota. A gente percebeu que a gente pode vender cardápio, que dá para a gente fazer de forma remota. Então, não só a Alimentre, eu acredito, todas as EJs, assim, a forma que elas estão lidando, principalmente, assim, de cara, foi isso, sabe? Foi ver o que elas conseguem vender de forma remota, o que dá para fazer à distância, o que pode ser feito dessa forma, como pode ser feito. Então, essa foi uma das principais coisas que as EJs fizeram, sabe? Readaptar os serviços, as cartas de serviços e a forma de trabalho delas, assim, para o remoto mesmo, para ver o que eles podem fazer. Respondi. Beleza, muito obrigada. Obrigada a você, gente. E aí, continuando, assim, os organogramas, tem o processo de vendas, que, assim, eu acho que é o mais importante da EJ. Sem vendas, né, as outras funções da EJ não funcionam muito bem. Normalmente, os setores responsáveis é o comercial, o marketing e negócios. Mentira, é o comercial e o marketing. Tem EJ que tem a diretoria de negócios, e aí dentro dela tem uma frente voltada para o comercial e uma frente voltada para marketing. E tem a EJ que chama a diretoria de vendas, que aí tem 3 frentes, a frente de comercial, a frente de marketing e a frente de projetos. E cada uma dessas frentes, elas trabalham de uma forma diferente, né? Então, o comercial, ele faz a prospecção ativa, que é ele ir no cliente. Então, né, no caso agora que a gente não pode ir diretamente no cliente, então é ligar nos estabelecimentos, vender mesmo o projeto, né? Então, ligar no lugar X e falar: oi, tudo bem? Eu sou da EJunto, que é uma EJ de terapia ocupacional da UFTM, e eu tô, né? A gente conheceu o seu estabelecimento, a gente percebeu que às vezes você pode ter a dor tal, XYZ, a gente tem o projeto assim, que pode ajudar você, o que você acha, né? E aí ele vai mesmo no cliente, né? Ele chega no cliente para poder tentar vender. Já o marketing, ele faz a prospecção passiva, que é a prospecção que o cliente ele faz com que o cliente vá até ele, mas não assim, né, dele postar alguma coisa e ficar lá sentado esperando o cliente vir. Ele não é assim, ele vai criar, por exemplo, em rede social, anúncios, né? Ele vai criar divulgações que vai chamar a atenção do cliente, porque o cliente vai ver aquela publicação e vai falar assim: nossa, que legal esse serviço. Vão entrar em contato com eles para ver como que funciona. Ou se não, num site, ele vai ver e vai falar: que legal, vou ver como funciona. Então, o cliente vem até a gente, né? E pode ser por indicação também. O boca a boca também é uma forma de prospecção passiva, e é uma forma de prospecção passiva muito boa, às vezes melhor do que as redes sociais, assim. Alimento, por exemplo, o coffee break, a gente sempre vende ele por passiva e no boca a boca, né? Que uma professora conhecia, falava para um aluno, ou um aluno conhecia e falava para alguém, então era dessa forma. Então, é quando o cliente mesmo vai até a gente. E o marketing também faz o estudo de mercado, né? Então, ele vai tentar entender ali quem são os clientes da EJ, o que eles, quais são as dores deles, né? Então, o que eles querem melhorar no estabelecimento, ou enfim, o que seu projeto pode fazer para melhorar para ele em alguma coisa.
Então, ela vai estudar mesmo ali o mercado, né? No caso de vocês da terapia ocupacional, quem é o cliente da terapia ocupacional, daí junto, e ele vai fazer essas estratégias, né? Para poder chegar nesse cliente ou para esse cliente chegar até a EJ. E o projetos, ele é mais assim, a frente que vai, de fato, pôr a mão na massa, entre aspas. Então, eles vão fazer a execução de projetos. E aí entra até na questão dos processos operacionais, né? Quem é o setor responsável é o setor de projetos. Então, assim, não é só projetos que vai executar os serviços, pelo contrário, assim, quanto mais gente da EJ executar serviços, melhor, porque, de fato, a gente vai estar mesmo, né, colocando em prática o que a gente aprende em sala de aula, né? Então, é executando projetos. E as atribuições, normalmente, assim, de projetos, é mesmo elaborar a proposta, né, o escopo ali do projeto, como que ele vai ser vendido. Então, o setor de projetos, por exemplo, chegou o serviço X, né, o comercial foi vender o serviço X. E aí ele vai passar por projetos e falar, olha, o cliente, ele é assim, 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 ele pediu essas coisas, o que você pode fazer aí com esse projeto? E aí, projetos vai montar ali, né, aquele serviço de acordo com o que o cliente pede, de acordo também com o que a EJ faz, da forma como ela faz, e vai montar uma proposta, né, para o cliente e vai mostrar para ele, ó, e aí, é isso aqui que você quer, isso que você pensou, ficou legal, o que você quer mudar e tudo mais. O setor de projetos, ele também estabelece, né, então, os prazos para essa conclusão, né, desse projeto. Então, esse projeto aí é para o cliente que ele quer, a gente vai precisar de 1 mês para fazer ele. Ou não, esse projeto em 1 dia a gente faz e entrega para o cliente. Então, ele que vai estabelecer também essas etapas, né, de conclusão, assim, do projeto. E gerenciar o projeto, né, de fato, para ele poder garantir a qualidade daquilo que a EJ está fazendo, daquilo que a EJ está entregando para o cliente. Aqui entra muito que algumas EJs, elas têm gerentes no organograma, né? Então, aqui, ao invés de ter só diretoria, assessor e trainee, tem diretoria, gerente, assessor e trainee. Tem muita EJ que tem gerente no setor de projetos ou no setor comercial. Então, em projetos, meio que o gerente ele vai ficar responsável por liderar o projeto, né? Então, ele que vai fazer, vai montar a escala, por exemplo, de quem vai ajudar ele naquele projeto, ele que vai montar a proposta junto com a equipe dele daquele projeto. Então, ele que vai gerenciar, ele que vai liderar de fato aquele projeto ali, né? Então, muitas vezes o time, assim, né, os liderados, né, desse gerente, tem diretor, tem assessor, tem todo mundo da EJ. Mas tem EJ que se organiza dessa forma, tem outras que não, né? Por exemplo, dentro da Alimento não tem gerente, é assessor mesmo. Mas aí, né, por exemplo, se tem 4 projetos, chegou 4 serviços para a gente, então vai pegar 4 assessores diferentes que vai gerenciar um projeto junto com o restante do time, assim, da EJ toda, no caso, né, que vai montar as escalas e vai dividir. E os outros processos, né, tem o processo de pessoas, né, a gente não pode esquecer que a EJ, por mais que a gente trabalhe e tudo mais, são feitas de pessoas, né, então, normalmente, o setor responsável é a gestão de pessoas ou recursos humanos, cada EJ chama de uma forma, né, que é a GP e o RH, que a gente fala, e basicamente ele cuida da evolução dos membros, né? Então, a GP, ela vai, às vezes, dar um feedback para um membro que não está muito bem, ela vai motivar um membro, às vezes, por exemplo, eu não estou conseguindo, eu não estou motivada dentro da EJ, para mim as reuniões estão muito chatas, eu não estou gostando. Então, a EGP vai vir conversar comigo, vai falar o que está acontecendo, é alguma coisa de fora, é alguma coisa dentro da EJ, o que a gente pode fazer para te ajudar? E, através disso, ele vai buscar coisas também para poder motivar o membro. Então, dinâmica, algumas, né, agora que a gente está bastante, sendo tudo online, né, então, tem muita EJ, né, principalmente dentro da Alimenta, a gente faz muito, às vezes a GP promove umas reuniões de integração, então não no dia mesmo da reunião, mas pega um dia que a maioria das pessoas da EJ tem livre e faz, sei lá, a gente entra numa chamada para jogar um stop,
para jogar um Gartic, para fazer alguma dinâmica diferente, mesmo para a gente ter essa interação, para a gente se motivar, se conhecer, né? E também a galera ficar mais animada, assim, né? Porque realmente quando está online, às vezes é mais difícil de motivar o time, às vezes fica mais chato, fica mais cansativo. Então, principalmente agora na pandemia, a GP tem trabalhado muito, assim, para poder, de fato, motivar a EJ, né? E qualquer problema, assim, voltado para a pessoa mesmo, é a GP que está ali para ajudar. E a questão de estratégia. A estratégia da EJ, normalmente os setores responsáveis é o setor da presidência e o da vice-presidência. Só que a vice-presidência, ela vai acompanhar mais a estratégia, as atividades internas da EJ. Então, por exemplo, uma analogia assim com a GP, né? A GP, ela cuida da pessoa, se ela está motivada, se ela está conseguindo fazer as coisas por motivação. A VP, ela meio que vai cuidar do setor em si, então da qualidade do setor. Enquanto a GP cuida da qualidade do membro, a VP, ela cuida da qualidade do setor. Então, às vezes, por exemplo, fulano do setor de negócios não está trabalhando muito bem. Aí vai ver por quê. Ou senão, não às vezes a pessoa, mas tipo, o setor de negócios não está trabalhando bem. Está desalinhado, as pessoas não estão conversando direito, não está conseguindo fechar projeto. Aí a vice-presidência vai ir lá entender por quê, o que está acontecendo. É membro desmotivado? Então vamos chamar a GP para ajudar. Está com dificuldade, às vezes, em fazer ligação? Então vamos procurar um treinamento com alguma EJ, com alguém que saiba fazer ligação para ajudar vocês, para suprir essa dificuldade. Então, ele vai trabalhar mesmo nessa questão de atividades mesmo do membro, da qualidade da EJ, do serviço da EJ e na estratégia, né? Então, às vezes, o marketing, por exemplo, tem algumas metas de atingir tantas pessoas pelo Instagram, ter tantas curtidas numa publicação X e tudo mais. E aí, às vezes, a VP vai ajudar, né, ela a, tipo assim, vamos traçar uma estratégia aqui. Você quer quantas pessoas para atingir que seja o número de pessoas que vai curtir as publicações? Quantas pessoas você quer atingir com o Instagram esse mês? E o que a gente vai fazer por isso? Então, ele vai ajudar ali a traçar estratégias também com setores para ajudar nessa qualidade, né? Então, a maior, assim, função da VP mesmo está monitorando, né, de forma estratégica, assim, a qualidade das atividades que a empresa tem. E a presidência, ela vai fazer esse monitoramento, né, essa estratégia, mas nas atividades externas da empresa. Então, a presidência, ela vai representar de forma legal a empresa para fora, ela vai, por exemplo, se precisar de alguém que represente a empresa em algum evento, em alguma reunião, normalmente é o presidente ele que vai mostrar ali o que a EJ faz, como que funciona. Então, ele vai cuidar mesmo da parte externa e estratégica. E isso envolve também trazer parcerias para dentro da EJ. Então, às vezes a gente quer fazer parceria com uma psicóloga. Então, o setor de presidência vai entrar em contato com uma psicóloga, vai conversar, ver o que ela pode fazer, o que a gente pode oferecer para ela também. Então, ela vai fazer essas questões estratégicas também para dar visibilidade para a EJ de forma externa, né? Vai mesmo mostrar a cara da EJ junto com o marketing também, de forma externa. E assim, gente, no mais, é isso. Esses são mais ou menos os processos da EJ. Como eu falei, assim, não é uma receita de bolo, não tem que ser seguido dessa forma, mas normalmente as EJs, elas se organizam dessa forma, desse jeito, com essas diretorias, mas vai mesmo de cada EJ, como ela acha melhor, né, para ela trabalhar, mas é basicamente isso. Aqui tem meu contato, se alguém quiser me chamar, conversar e tudo mais, podem me chamar, e se tiverem alguma dúvida também, estou à disposição para responder. Obrigada, Isabela. Vou voltar aqui para eu ver vocês. Okay. Então, nós vamos encerrando, né, por aqui, e nos encontramos, então, na próxima semana com o tema Diretoria Financeira e suas atribuições, né, então a Isabela trouxe a visão geral, e aí no nosso próximo encontro a gente vai aprofundar
nas atribuições, né, da diretoria administrativa e financeira. Obrigada, Isabela. Obrigada a vocês.